Olá, eu sou Márcia Sickel e esse é o Diálogo Saudável. Nesse podcast a gente fala sobre tudo que pode tornar a sua vida melhor. Com informações atuais e qualificadas, a gente quer te ajudar a assumir o protagonismo da sua saúde física e emocional e prevenir doenças. Então vem com a gente, adote um hábito saudável e garanta mais qualidade de vida e bem-estar. E no episódio de hoje, nós vamos desmistificar os cuidados paliativos. Essa modalidade assistencial propõe a prevenção e o controle de sintomas para pacientes portadores de doenças crônicas e potencialmente fatais. E vem crescendo expressivamente no mundo e, nas últimas décadas, no Brasil também. Vários estudos apontam que doentes, familiares e cuidadores que contam com esses cuidados tem uma jornada mais tranquila. Para nos ajudar a desmistificar, então, esse assunto e falar dos impactos, na qualidade de vida e bem-estar, nós já estamos aqui no nosso estúdio com as médicas cooperadas, a doutora Paola Pedruzzi, especialista em cirurgia oncológica, e a doutora Clarice Yamanouchi, especialista em cuidados paliativos. Sejam bem-vindas, doutoras. Obrigada. Muito obrigada pela companhia aqui. Boa tarde. Obrigada. A gente vai conversar, então, sobre cuidados paliativos e a gente precisa começar dizendo o que são esses cuidados. Sim. É uma área da saúde, que nos cuidados paliativos, que a gente chama de cuidados paliativos modernos, a gente começou a usar a ciência para nos auxiliar no cuidado desses pacientes, E a gente percebeu que, na verdade, a gente exerce um cuidado integral para esse doente, focando em não somente sintomas físicos, mas também outros sintomas que acabam influenciando nos sintomas físicos, principalmente as questões emocionais, sociais, espiritual, psicológica, justamente porque o impacto da doença que traz na qualidade de vida desse indivíduo, Então, a ideia é tentar preservar ao máximo a saúde da melhor maneira possível e tentar minimizar o sofrimento tanto do paciente quanto das pessoas que cuidam desse doente, Então, os cuidados paliativos veio com esse intuito de proteger o indivíduo, e, consequentemente, dar qualidade de vida e evitar mais dano ao indivíduo, ao paciente e seus familiares. Mas quais são as doenças que têm esse atendimento de cuidados paliativos? Olha, todas as doenças que são potencialmente letais, entre elas doenças cardiovasculares graves, que estão perdendo-se o controle da doença, as demências, que está cada vez mais predominante na nossa sociedade pelo envelhecimento da nossa população, o câncer mesmo, o diabetes e doenças infecto-contagiosas que não há mais controle, tuberculose, por exemplo, tuberculose resistente, multiresistentes, ou mesmo a AIDS, Então, e além disso, todas as doenças que gerem algum sofrimento maior, inclusive as doenças neurodegenerativas, muito comum em pacientes mais jovens, por exemplo, e que geram um sofrimento maior e um impacto disso na família, então elas têm indicação, sim, de cuidados paliativos, É interessante, então, não é... Porque a gente pensa em cuidados paliativos assim, não sei se os pacientes chegam assim no consultório, vou para cuidados paliativos, acabou minha jornada aqui. E não é, você está falando de doenças como diabetes, outros tipos de doenças que têm ainda um processo longo, Isso mesmo. O papel do cuidado paliativo é fazer com que esse paciente viva essa doença, consiga, a gente quer que ele viva, enquanto, e nesse processo de doença, de adoecimento, Então, a gente sabe que isso impacta não só na qualidade de vida, mas também na sobrevida. Muitas vezes eles conseguem enfrentar
melhor os tratamentos, inclusive, né? Na oncologia, isso é o que mais evidenciou o benefício dos cuidados paliativos, que melhorou a sobrevida desses pacientes quando você está associado ao cuidado paliativo junto ao tratamento oncológico, né? A gente permite que esse doente consiga prosseguir o tratamento oncológico, né? A oncologia é a doença que mais tem cuidados paliativos ou não? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 34% é oncologia. Os outros 38% são doenças cardiovasculares, que é sequela de AVCs, infartos, né, insuficiências cardíacas. Então, na verdade, o predomínio maior seriam as doenças cardiovasculares e realmente, né, os grandes cardiologistas, eles são muito cuidadosos com o doente, né? Então, a gente percebe muitas ações paliativistas entre os cardiologistas, né? É importante talvez ressaltar, né, conforme já colocado aqui pela Clarice, que paliativo vem de manto, de proteção. Então, o que se tenta desde mais precocemente possível, né, Clarice, abordar esse paciente, seja ele pelo oncologista, ou pelo cardiologista, ou pelo geriatra, ou pelo neurologista, mas de forma quanto mais precoce possível, melhor. Porque o paciente, por exemplo, com câncer no estádio 3 e 4, ele já é um paciente que deveria ser encaminhado mais precocemente para essa equipe, né, para que ele tenha um cuidado melhor de uma dor. Nem sempre a dor é tratada apenas com medicamentos, né? Então, essa equipe vai ter um olhar de todo o paciente, da família, do cuidador. Então, é importante também que o profissional tenha conhecimento aqui nesse programa. A importância é chamar a atenção da pessoa, do familiar, de um cuidador, ou que alguém conheça, alguém que passe por uma situação de saúde como essa, né, de doença, por exemplo, mas que então, porque às vezes o médico mesmo esquece de encaminhar o paciente. Às vezes ele está tão preocupado com outras coisas, às vezes numa consulta não tem muito tempo para conversar. Então é importante esse programa para que seja um alerta mesmo à população em geral, né? Não apenas para o doente, né, ou por familiar, mas que tenha esse alerta desse olhar diferente, para que pense, será que não devo procurar então perguntar para o meu médico se está no momento de eu também ser assistido por essa equipe? Não quer dizer que ele está fora de possibilidade terapêutica. Pode ser que ele tenha uma dor crônica, né, que ele nem tenha mais doença, mas pode ser que ele ficou com alguma sequela da doença. Então é importante esse alerta, porque sempre vai ser a missão de proteger e oferecer o melhor possível para aquela pessoa naquele momento. Então, qual é o profissional que trata do cuidado paliativo? É um profissional? É uma equipe de profissionais? Como é que funciona isso? A gente sempre é importante trabalhar em equipe, né? Eu acho que cada vez mais a área da saúde tem se tornado multiprofissional, né? E o que a gente pede sempre é uma integralidade nessa equipe, né? Uma interdisciplinaridade que a gente chama, né? Que seja uma equipe coesa, que converse, né? Que a atuação desses profissionais seja valorizada e que seja trabalhada em equipe em prol da integridade desse paciente, desse doente, né? Então, a equipe mínima seria pelo menos um médico, uma enfermeira, um psicólogo ou assistente social, mas também integram, dependendo da doença do paciente, por exemplo, cabeça e pescoço, né? A gente precisa de fono, uma fonoaudióloga para trabalhar junto com esse paciente, a psicologia também, a nutrição, né, que são fundamentais nesses pacientes, fisioterapia, e às vezes a gente tem aquele cuidado espiritual, né, que muitas vezes a gente não dá tempo de às vezes abordar no consultório, né, mas atendo a presença ou a disponibilidade da capelania é uma coisa que nos ajuda bastante. A odontologia, né, cabeça e pescoço, por exemplo, né, às vezes eu tive uma paciente que ficou super feliz porque conseguiu adaptar uma prótese dentária, né, porque ela conseguia voltar a sorrir, né. Então são vários profissionais que a gente consegue agregar nesse grupo, né, mas é lógico, depende das condições locais, né, depende do que existe disponível, né, no meio em que está, sabe. Mas acho que o mais importante é que o profissional da área de saúde tenha essa visão essa filosofia de cuidados, né? Então, às vezes não preciso ter um grande especialista, né? Mas ter um bom profissional
que tem essa visão, né, de cuidar e proteger o paciente. E quando a gente fala né, dizem muito que quando alguém da família adoece, a família toda adoece junto, né? Tá todo mundo junto. Nos cuidados paliativos, a família é incluída de alguma forma nesse tratamento, nesse cuidado? Sim, a gente se preocupa porque é a nossa unidade de cuidado, né? Então a gente precisa instrumentalizar muitas vezes ou empoderar a família de algumas decisões também, né? Então a gente sempre tenta estar junto com a família porque é o grande apoio, né? A grande rede que o paciente tem. Às vezes não é a família, mas sim os amigos, né? Ou a comunidade, né? Comunidade religiosa, por exemplo, às vezes é a rede deles. E por isso que a gente fala de cuidar tanto dos familiares, tanto do paciente, como dos familiares, porque o impacto é grande, né? O impacto do adoecimento é enorme, né? Para a família toda. Esses dias a gente estava com um paciente, até a Clarice estava vendo junto, é um paciente que eu tratei já por muitos anos, né? E é um paciente jovem, com uma doença muito avançada, com risco muito alto de sangramento de carótida, né? E evidentemente era um paciente que ia a óbito nas próximas semanas ou no máximo alguns meses. A gente não tem como prever isso, mas enfim, só resumidamente, aquela família estava angustiada porque ele queria visitar um familiar em Santa Catarina e um familiar em São Paulo, né? E estava se aproximando do fim de vida, enfim, e aí era que ele queria rever os familiares, e a gente preparou essa família, né? Então eu conversei com a esposa, preparei ela, eu fiz um treinamento com ela para saber numa situação de emergência, o que ela faria numa explosão de carótida, não, ruptura de carótida. Então foi muito importante aquele acolhimento para eles, porque ele foi viajar para Santa Catarina de carro, para São Paulo de avião, voltou, não aconteceu nada, graças a Deus, né, naquele momento da viagem, mas poderia ter acontecido. Então, ele queria muito viajar e ela estava totalmente preparada para dar assistência para ele se acontecesse alguma emergência numa situação de avião, né? Então, você vê, a gente poderia simplesmente falar para ele, não, você não pode viajar. Você não pode viajar porque pode acontecer isso, mas ele foi e era uma situação que não haveria uma possibilidade de recursos terapêuticos para que ele fosse atendido no hospital. Então, foi uma situação que a gente resguardou todos os cuidados e deu tudo certo, né? Então, a gente avalia individualmente cada caso. Então... O que é mais difícil? Lidar com o paciente, dar essa notícia, esse tratamento com o paciente ou com os familiares? Porque eu fico imaginando assim, tem crianças, né? O lidar com os pais e ter que explicar para eles que é cuidado paliativo, que a doença vai progredir. Como é que vocês fazem isso? Eu não atuo na área da pediatria, acho que a Paula também não, mas... a criança, para ela, as coisas são muito mais claras, digamos assim, mais simples, na verdade, né? E o adulto complica, né? A gente é muito mais complexo, Sim. né? São memórias, lembranças, então a gente sempre é mais complexo para nós. Então, o trabalho com os pais é muito mais complexo também, né? A gente tem uma complexidade maior, porque não o curso natural da nossa vida a gente perder nossos filhos, né? Então, por isso a complexidade de cuidar, né? De crianças em cuidados paliativos. Mas é possível, e o que a gente tenta é tentar dar autonomia à criança de acordo com a capacidade, né, dela, né? Então, na pediatria varia muito com as idades, né, sobre a questão de autonomia dessas crianças, né? E a gente tem que sempre trabalhar com os pais mesmo, né? Porque os pais ou avós, né, que são familiares ou cuidadores próximos dessa criança, e que demanda mais cuidados com relação a eles do que a própria criança mesmo, né? Mas sempre é complexo, né? Eu acho que pediatria é uma área sempre... Graças a Deus, são poucas, né? O número de crianças mesmo que tem uma doença grave, letal, né? É mais raro, né? Então, a grande maioria das crianças... Na oncologia, por exemplo, os resultados são bons, né? Mas, assim, esse cuidado é fundamental
principalmente com os pais, né? Explicar o que é, como vai ser, mas o que a gente percebe o que as pessoas querem, os familiares querem é minimizar ao máximo o sofrimento, né? Então, é essa acolhida que a gente precisa dar e por isso que a gente fala, né? De tentar proteger da melhor maneira possível, né? O indivíduo adoecido. Nesse sentido de minimizar ao máximo o sofrimento, doutora, também é importante que os cuidados paliativos comecem precocemente, né? Quanto antes começar esse cuidado, menos sofrimento, mais tranquilo esse processo, né? O que acontece, assim, por exemplo, no caso de dor, né? Então, se o paciente é abordado por um único profissional de preferência o tempo todo, o resultado é muito melhor, né? Do que se ele vai numa emergência, se ele vai num plantão, se outros médicos acabam manipulando de alguma forma esse paciente, né? Lógico, uma situação de emergência, ele vai procurar o atendimento de emergência. Mas se ele tiver já esse profissional atuando mais precocemente na dor, vai ser uma dor de melhor controle também. Quanto pior é o controle inicial, pior é o resultado final também de um controle de dor, por exemplo, e dos outros sintomas também. Então, se ele tem alguém olhando para isso, pode ser o próprio oncologista dele, como a Clarice falou. Não precisa exatamente ter todos esses profissionais envolvidos, né? E muitas vezes a gente não dispõe disso num centro de saúde, num atendimento público, por exemplo, de oferecer isso para todos os pacientes. Daí a gente peca bastante quando a gente não faz isso. Então, cada setor que a gente está, né, seja ele privado ou público, a gente vai ter uma dificuldade e de encontrar alguém que faça isso para o paciente. Mas pode ser o próprio oncologista, por exemplo, do paciente, que já está abordando mais precocemente essa dor. Né? E aí ele vai poder perceber se ele precisa de um profissional a mais, se ele precisa do acupunturista, se ele precisa, então, de uma massagem terapêutica, se ele precisa de um cuidado, então, espiritual para aquele paciente. Muitos deles já têm assistência psicológica na própria equipe, né? As equipes têm isso, né? Não precisa ser uma equipe de cuidados paliativos. As equipes já têm psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta. Isso já faz parte das equipes, né? E no cuidado paliativo mais ainda, porque é uma atenção ainda maior para esse paciente. Quando a gente fala... existe um tabu para falar sobre morte, né? Ninguém gosta de falar sobre isso. Como é que é essa abordagem com relação ao paciente, às famílias? Você falou que tem um trabalho também todo espiritual em volta, todo esse psicólogo, esse acompanhamento. Os médicos que não trabalham com cuidados paliativos, fazem isso também ou eles acabam passando para a equipe de cuidados que tem um preparo maior? Eu acho que, na verdade, assim, eu vou falar mais da oncologia, porque é a nossa área, né, que o paciente vai percebendo, né, as complicações que vão acontecendo, ou mesmo a progressão da doença, e o oncologista precisa ter um vínculo bom com esse indivíduo no momento que for falar sobre progressão de doença, e de que não houve mais uma resposta terapêutica e que não existe mais propostas terapêuticas curativas para ele. Mas o fato de não ter um tratamento curativo não quer dizer que eu vou deixar de cuidar desse indivíduo, né? Não quer dizer que eu vou deixar de tratar essa pessoa. Muito pelo contrário. A gente vai focar muito mais no cuidado com a pessoa do que tratar somente a doença em si, mas cuidar desse indivíduo como um todo, né? Quando começa esse tipo de abordagem e se cria esse vínculo, muitas vezes o próprio paciente abre para isso, sabe? Se abre esse vínculo e ele começa a falar sobre isso, né? E acho que o mais importante é o doente perceber o que está acontecendo e nem sempre o doente quer falar sobre isso, né? A gente pode até perguntar quais são os seus medos, né? E que às vezes eles colocam isso para nós e a gente abre para conversar sobre isso. O tabu, todos os tabus, né? Como o sexo, o preconceito e tudo, quanto mais a gente fala, a gente tira esse medo, né? Porque é o medo que todo mundo tem, né? Todo mundo tem medo de morrer, né? E então acho que quanto mais a gente conversa com o paciente, ou pelo menos ele abre para isso, e a gente consegue conversar sobre isso, principalmente porque o que a gente quer é preservar ao máximo a autonomia desse doente, né? Então ele consegue expressar seus sentimentos, né? E a gente tentar aliviar
Só o fato da gente conversar e pensar sobre isso, a gente já consegue aliviar esse sofrimento dele, sabe? Né? E tentar transmitir como se a morte fosse algo natural do curso da nossa vida. Todos nós um dia vamos morrer, né? Então a gente precisa tornar como um processo, a gente explicar que isso é um processo natural. E para nós da área da saúde, a gente tem que entender que realmente é um processo natural, né? Então acho que às vezes é mais difícil para nós mesmos falar conosco mesmo sobre a nossa morte, né? Porque isso a gente acaba, quando vemos um doente falecendo, a gente também, né? A gente percebe em nós também como que seria para nós, né? Então, por isso que quanto mais a gente abre para isso e se ele permite a conversar sobre isso, isso alivia. Né? Processo de empatia maravilhoso, né, doutora? De compreender o que o outro... Eu passei com um familiar há pouco tempo, ele foi para ela foi para cuidados paliativos, e eu ouvi uma frase muito bonita quando a gente chegou lá, porque a doutora falou assim, agora nós não vamos tratar da doença, até agora você tratou da doença, a partir daqui nós vamos tratar de você, nós vamos cuidar de você. A doença não importa mais para nós, é você que importa a partir de agora. Sim. E isso é belíssimo para todo mundo, até para o paciente, né? Porque ele chega no momento que ele já entendeu que o cirurgião, o oncologista, o cardiologista já não tem mais o que fazer, mas não se sente abandonado, porque ele tem um outro lugar para ir, um outro cuidado para ser tomado. Sim. Aí dentro da oncologia, por exemplo, né, que você citou desse familiar, né, que você acompanhou, a gente tenta fazer isso mais suave, essa transição mais suave, porque desde o começo o paciente deve estar focado na saúde dele. Porque senão ele perde a oportunidade de ter uma melhoria na sua saúde já desde o início. A doença ela vem para uma melhora da sua saúde, não para piora. Então, aí esse é pecado nosso mesmo, de estar só falando de doença o tempo todo, né? Na faculdade a gente aprende só a tratar doença, a gente não aprende muito sobre saúde. Hoje sim, né, nas faculdades, um pouco mais diferente do que antigamente. Mas essa saúde tem que ser voltada pro bem-estar, pro sono, pra alimentação desde o começo. No paciente oncológico também. Né? Porque daí ele já vai ter essa equipe mais engajada também nesse cuidado. Não esperar, então agora não existe mais recurso terapêutico. E aí sim que se abre 1000 oportunidades de melhoria da sua saúde. Quando o cuidado paliativo a gente pensa que isso se afunila, não, isso se abre. Porque daí vem as questões sociais, espirituais, emocionais mais fortes ainda, né? E coisas que a gente já podia estar trabalhando já faz um tempo para o paciente, até para ele se motivar, né? Para ele se motivar a participar do tratamento. Ele não pode ser apenas estar assistindo ao tratamento dele, ele tem que participar ativamente do seu tratamento. Isso é sensacional. E isso dá para é um processo que tem que começar cedo. Tem que começar quando é identificada a doença, né? A doença crônica, uma doença que pode ter uma progressão. É importante que os médicos façam essa abordagem, né? Como vocês fazem aqui no programa, falar sobre atividade física, falar sobre exercício, falar sobre alimentação. Né? Então, ele deixa de ter essa oportunidade e melhora. Muito do tratamento funciona melhor quando o paciente muda algum hábito. Né? Então, e adere ao tratamento, né? Sim. Preciso pegar esta fala, então, e pedir exatamente isso. Embora hoje a gente, né, o nosso assunto seja outro, todo diálogo saudável a gente pede que os médicos nos deem pelo menos uma dica, uma fala para a gente mudar um hábito. Então, eu queria pedir, doutora Clarice, depois doutora Paola, que nos desse um hábito para mudar hoje, para ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que o mais importante é a gente não ter medo de viver, né? E se amar, né? Porque no momento que a gente se ama, a gente se cuida, a gente busca a felicidade, né? A gente consegue, não se cobra tanto, né? E a gente consegue perdoar e ser perdoado. Então, o que eu sempre falo, eu quero que os pacientes, qualquer pessoa, na verdade, a gente que está saudável, principalmente, é não ter medo de viver, né? Porque a morte vai chegar para todos nós mesmos, mas enquanto a vida, a gente precisa viver e ser feliz da melhor maneira possível. E quando a gente se ama, a gente consegue amar os outros, né? Se a gente não se ama, a gente não consegue amar aos outros. Acho que é isso.
Belíssimo, doutora Paula. Eu acho que entre todos os hábitos saudáveis, né, o viver agora, o alimentar-se, movimentar-se, né, eu penso que o sono é um pilar muito importante, né? Hoje em dia está mais na mídia falar sobre higiene do sono, sobre profissionais que trabalham o sono, né? E é tão importante porque a gente negligencia muito o nosso sono, né? Desde pequeno a gente aprende na faculdade ficar estudando até altas horas e dormir pouco e acha que isso é bom para nossa saúde. Pode ser que para algum de nós sim, mas para a maioria não. Então, ter essa cuidado como que a gente está dormindo, né? Então, porque o sono ele é restaurador, né? Sempre foi, sempre será um pilar importantíssimo da nossa saúde. É onde o nosso organismo ali dá um jeito de eliminar as células ruins, de reparar nossas células que não estão boas. Então, o nosso corpo humano ele é perfeito e a gente deveria respeitar mais esse nosso ciclo natural de acordar e dormir. Então, eu penso que esse pilar é muito importante, inclusive para o paciente em cuidados paliativos, né? A gente tentar sempre oferecer uma qualidade de sono melhor para essas pessoas e para as pessoas em geral, lógico, que estão assistindo aqui o programa. Perfeito, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Então é isso, descanse e ame. Muito obrigada pela sua companhia também. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Compartilhe com as pessoas, né, para que elas conheçam mais sobre cuidados paliativos, que é um assunto tão importante e uma área tão bonita. Muito obrigada pela sua companhia. Acompanhe a gente nas redes sociais. Até o próximo Diálogo Saudável.